Salve, rapaziada, muito boa tarde. No ar a partir de agora aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Os donos da bola nesta sexta-feira, sextou. Vem aí mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Amanhã o Grêmio contra o São Paulo no Morumbi. Que pedreira pro Grêmio. E o Internacional domingo no Beira-Rio recebendo o Santos. O que esperar da dupla Grenal? Sabe-se lá. Depois daquilo que aconteceu na quarta-feira, sabe-se lá o que Grêmio e Inter vão apresentar. Depois do cenário pavoroso que foi apresentado no meio da semana na retomada da data FIFA. Aliás, esse é o assunto que motiva a enquete de hoje aqui no programa. Nossa enquete para pôquer, pôquer transformando vidas com o esporte. A enquete que a gente coloca na tela para vocês é a seguinte, envolve as duas torcidas. O que é mais fácil de acontecer nesta rodada do Brasileirão? O que é mais fácil de acontecer nessa rodada do Brasileirão? O Internacional entrar no Z4, olha aí Colar, olha aí Ernest, ou o Grêmio sair do G6? Farido e Diogão, né, preocupados com o desempenho do Grêmio, que isso é possível. A gente está esperando a participação de vocês no YouTube. Bora lá, vamos para a nossa central. Ele que está voltando da... Hugo Rossi, questionado se por que o Grêmio não vem jogando bem, por que o Grêmio talvez não venha mantendo um padrão de uma partida para outra, e isso não se vê também dentro de campo, não só em resultados, mas também do que a equipe vem apresentando, e o Renato respondeu dessa forma. Ninguém quer saber que eu estava sem 5 volantes. É mais fácil criticar porque o Grêmio deu espaço para o adversário. Eu sabia que o adversário ia ter espaço, mas é o que eu podia fazer. Agora, você falar que o adversário hoje, o adversário jogou bem, mas o Grêmio também. Então, você falar que o Grêmio não tem padrão, não tem... Bom, aí fica difícil de falar de futebol com vocês. O Botafogo que tem grande chance de ganhar o título brasileiro, oscilou nos últimos jogos também. E tá lá com uma gordura, tá disparado na frente, oscilou. Por isso o Botafogo não tem padrão também. Então, uma equipe, quando começa o campeonato, tem que ganhar todos os jogos para ter padrão. Eu aprendo muito com vocês diariamente. Sinceramente, vou continuar aprendendo. E qualquer um de vocês que queira dar uma palestra, já que vocês, alguns de vocês não são tantos, que gostem e entendem muito do futebol, o CT do Grêmio está aberto. Eu vou pagar a preleção para vocês. Vocês vão dar uma palestra para vocês, qualquer um de vocês da imprensa. Vai lá, vai receber para a gente aprender. Para a gente aprender bastante com vocês. A gente aprende bastante. Não são com todos, mas alguns são maldosos. Alguns são maldosos. E não é de hoje que eu falo. Mas um ou outro está reservado para daqui a pouquinho. Ele vai ouvir. Vou dar 5 minutos de fama para uns 2 de vocês. Já, em breve. Aí eu vou dar o nome. Daqui a pouquinho, na hora certa. Bom, tá aí o Renato, um trecho da entrevista coletiva que ele concedeu após a derrota do Grêmio para o Atlético Paranaense. Vamos lá, o Grêmio está jogando bem, o Grêmio tem padrão de jogo. Ribeiro Neto, uma palestra para todos nós aqui dos donos da bola sobre como o Grêmio está jogando, senhor Ribeiro Neto. Eu pagaria por essa palestra. Não, mas eu não vou cobrar nada. Tá? De graça? De graça, na faixa, 0800. Vou dar de graça. Não tem essa pretensão. Que isso? Ninguém sabe tudo, mas também ninguém não sabe nada. Então, vamos com calma, né? Assim, gente, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para a torcida do Grêmio, né? Estendo aos gremistas oficiais do programa, Farid e Diogo Rossi. O Grêmio vai jogar a Libertadores da América. Vai. Nem o Farid está acreditando muito. Vai. Vamos ouvir Perplexo. o Ribeiro. Mas eu quero dizer para vocês que provavelmente não seja aquela que você está pensando. O Grêmio vai disputar a pré-Libertadores da América. Porque estão se enganando, e o Diogo Rossi é um deles, de que os resultados de ontem foram bons para o Grêmio. Os resultados ontem foram terríveis para o Grêmio. Essa é a minha opinião? É. Não sei, não dei ainda. Deu ontem na rádio, eu tenho boa memória. A derrota do Palmeiras foi a pior coisa que poderia ter acontecido no Grêmio. Se vocês observarem a tabela, pode colocar no ar aí, Paulinho, se puder, tá? Trouxe o Galo? Trouxe o Galo. Claro, trouxe o Galo para tá frente. aqui, ó. Eu vou dizer para vocês, tá? Olha quem é que vem para a briga. O Galo a campanha do Galo no retorno é um do negócio Grêmio. espetacular. 1 ponto do Grêmio, tá? Olha só, se Fortaleza e Fluminense perigarem não ganhar ou a Libertadores ou a Sul-Americana, até a pré vai ficar competitiva. Eu concordo. Tá? Então, assim, ó,
Mas não se preocupem, porque Renato já vacinou todos vocês. Renato já conceituou o ano do Grêmio como excepcional, mesmo que não vá para a Libertadores. Ele disse isso. Sim. Eu não estou fazendo nem interpretação. E é aquilo que eu disse para vocês. Ó, Renato diz, eu também digo, aquilo que eu digo para vocês. O torcedor do Grêmio não pode baixar a régua do clube. Mas o Grêmio está jogando bem ou não? Mas isso aí, tu acha que está em discussão? Eu acho que esse é o debate. Pelo menos me pareceu desde o início. Não, isso me pareceu uma crítica. Não, eu tô te Então, perguntando. É que, então eu tô te perguntando. Diogo querido. É que é um conceito, né? Ou vai jogar bem e chegar lá, ou não vai jogar bem e chegar lá. É só olhar para como o Grêmio está ameaçado hoje de sair de G4 e G6. Aqui está a resposta se o Grêmio está jogando bem. Mas Tá aqui! Tá aqui a resposta. Que o Grêmio não está jogando bem. O Grêmio não está jogando bem. O Renato sustenta algo que a gente sabe como ele sustenta. E sabe quem não acredita que o Grêmio não está jogando bem, senhor Ribeiro Neto? Renato Portaluppi. Não, eu acho que ele sabe, tá? É discurso externo para defender. Internamente ele sabe. é o maior preocupado que o Grêmio não está jogando bem. E eu lamento, quero dizer, lamento e vou me calar, já falei demais, né? Da próxima vez, Diogo, querido, eu vou trazer um tablet, entendeu? Não será uma palestra, né? Será um tablet para dizer algo que me pareceu tão óbvio que o nosso Gaudêncio Mignon leu rapidamente. Diogo Rossi, vamos lá, Diogo Rossi. Eu acho que o Grêmio não está jogando bem por vários fatores. Não é só o resultado, né? Porque se eu for avaliar o resultado, aí é muito simples, é muito fácil, né? Daí qualquer um faz. Né? Analisar Resultadistas, temos muitos, né? Daí é muito fácil. Eu vejo assim, eu vejo que existem diversos fatores para o Grêmio não estar jogando bem. Né? Eu não concordo com o Renato que só tem padrão quem vence todos os jogos. Tu pode ter um padrão e perder, faz parte do jogo, o adversário também tem um padrão. O Bragantino, por exemplo, ontem, tu viu claramente contra o Santos que ele tem um padrão. Seja dentro ou fora de casa, ele consegue se distribuir dentro do jogo e apresentar. O Grêmio, por exemplo, não tem. Eu identifico que os resultados ruins do Grêmio, de forma recente, eles têm a ver com uma situação específica. Por exemplo, a perda do Bitelo. Os resultados se provam claros por isso. Ontem eu falava que eu estava com o Ribeiro na Rádio Bandeirantes à noite e nós falávamos, para mim o Grêmio perdeu a sua alma, que é o Bitelo. E o Renato não conseguiu encontrar um substituto para não o Bitelo em si jogador, mas para os conceitos que o Bitelo aplicava dentro do time. Intensidade, velocidade, e isso tem uma série de fatores que se conectam aí. Por exemplo, o Renato não encontrou, por que ele não encontrou? Porque o elenco foi mal formatado. Quem formatou o elenco? A direção, com a ajuda do Renato também, é óbvio. Né? Então, assim, nesse momento o Grêmio tem quantos primeiros volantes no elenco? 2, o Renato trouxe um terceiro, que é o Mila. Né? O Ronald nem era um primeiro volante, mas o Renato utiliza ele assim. O Grêmio tem 2 segundos volantes, um que está com dificuldade de jogar, que é o PP, e outro que tem problemas físicos, que é o Carbajo. E depois o Grêmio amontoou no elenco uma série de meias. E falta esse cara da transição. Isso é um erro que não tem como corrigir agora, né? Tem que corrigir para a próxima temporada. Só que faz parte do trabalho do Renato encontrar uma opção para o time jogar melhor, sem este que era o seu melhor jogador. E aí compete a ele. Exatamente. E aí compete a ele, Renato. Eu acho que tem uma questão que é interessante a gente analisar, que é a seguinte. Ter padrão de jogo não significa que o time está jogando bem. Claro. Uma coisa é um time ter um padrão de jogo e não estar conseguindo colocar em prática esse padrão de jogo. Eu concordo, o Grêmio tem um padrão de jogo. Aliás, não tem. O Renato tem um padrão de jogo dele, Renato, que ele tenta aplicar no Grêmio. Por vezes, faltam as peças, mas todos nós sabemos qual é o padrão de jogo preferencial do Renato. Tá, mas a gente não tá vendo em campo. Não tá vendo em campo. Ele tem o quê? Um padrão. O que faltam? Peças e desempenho. Para que o Grêmio consiga ter resultado. E aí, Farid, que para mim entra um ponto que talvez seja consenso entre quem olha o Grêmio hoje. O Grêmio não está jogando bem. O Grêmio não está jogando bem. Por isso que eu entendo que quando o Renato vai para uma entrevista coletiva e sustenta isso, eu quero acreditar que é muito mais um discurso externo do Renato para blindar o elenco. É aquela coisa assim, o Renato volta lá pro vestiário seguinte, eu defendi vocês, viu? Não falei que a gente não está jogando nada, falei que a gente não tem padrão, eu defendi vocês. Agora aqui dentro, vocês são as pessoas mais conscientes que a gente não está jogando nada. Aí ele diz assim,
eu defendi vocês e agora vocês vão jogar por mim. Joguem por mim. Mas não tem como jogar por ele. Tu não pode tirar de quem não tem condição de te dar. Tu não pode tirar. O elenco do Grêmio é precário. É precário. Por isso que quando o Renato fala que o ano é excepcional... Como é que esse elenco precário chegou aqui? Como é que esse elenco... é um milagre? É ilusório. É um milagre, como disse o Renato, ter chegado aqui? É ilusório. É um milagre? Gamba, é ter ilusório. chegado aqui? Tanto é que, olha o Atlético, 43, Fortaleza 42, Paranaense 43, Palmeiras 44, Grêmio 44. Peraí, se é ilusório, qual é o local real do Grêmio aqui? É fora do G6? Não, é o oitavo. Fora do G6? Pelo futebol. Posso falar sobre Claro se o Grêmio está jogando? O Grêmio não está jogando bem, não. O Grêmio não está jogando bem. Sabe que vocês estão preparados para sábado ter um novo argumento, né? Renato vai dizer em caso de algum problema, e eu até mesmo vencendo o jogo. O Palmeiras, com um orçamento milionário, não está ganhando nada. Está em queda livre. Veio de 4 derrotas seguidas. Se o Palmeiras está em crise, o Grêmio, com todas as nossas dificuldades, não está. Que futebol que vocês estão vendo? E ontem, Abel Ferreira vaiado pelo torcedor do Palmeiras. Abel Ferreira, Leila Pereira, o torcedor está na bronca. Todo mundo pegando... Farido, vamos lá. Defenda o futebol do Grêmio e Renato Portaluppi. Não, por que defenda Renato Portaluppi? Estou partindo do princípio do que aconteceu ontem. Não tem problema. Eu só acho o seguinte, o Grêmio está jogando muito mal, e mais do que isso. Antes o Grêmio não ganhava fora, não está ganhando em casa. Isso me deixa muito preocupado. Amanhã contra o São Paulo, qual é a tendência? Que o Grêmio não ganha o jogo. Pela tendência é que o Grêmio não ganha o jogo. Pelo retrospecto, mas o retrospecto se quebra ele. Então, talvez amanhã. Mas tu não pode ter esperança jogando com o João Pedro na direita, com o Fábio na esquerda, o Fábio na lateral esquerda e com o Galdino do lado do Luizito Gênio Soares. Não dá, cara. Não dá. Aí o Vila Sante não é volante. Basta ver a seleção paraguaia, o Vila Sante é segundo homem no meio campo. O Vila Sante é um meia-direita, ele não é volante, o Vila Sante. Ele joga de volante no Grêmio. O Grêmio tem carências no seu elenco porque teve uma péssima janela onde a direção do Grêmio foi incompetente. Uma janela jogada no lixo. Quem da janela se salvou? Ninguém! Absolutamente ninguém se salvou. Uma péssima janela. Podiam ter deixado fechada, colocar uma grade e não abrir a janela para o Grêmio, que foi igual a nada. Absolutamente nada. Que mostra que não entendem nada de futebol. Quanto ao Renato, todos vão vibrar. 24 ele não vai ficar no Grêmio. Não fica no Grêmio. Não vai ficar no Grêmio. Tem um grande ponto só em relação a isso, né? Aí tem que entrar, e eu posso concordar com o Farid quanto à qualidade do grupo do Grêmio. A gente olhou as peças que começaram o jogo contra o Atlético Paranaense, de fato não são peças que colocam o Grêmio na briga pelo título ou na briga por G4. Só que aí precisa aparecer o trabalho do treinador. De tirar, né, mais com menos. Mas de que é ruim, tu não tira. Mas é a mesma coisa que a gente falou do Cudê aqui no jogo contra o Bahia. Se a gente pegar assim, o Inter não vai ter os 5 titulares. Vai ter uma nova data FIFA agora. O Inter vai pegar o Bragantino em casa, então não precisa jogar. Nós vamos perder o jogo pro Bragantino? Não, tem que aparecer o trabalho do treinador de tirar mais com menos. É o que tem. É que pra mim é muito cômodo, Colar. É muito cômodo para qualquer treinador, não só para o Renato, mas para qualquer treinador, justificar uma falta de desempenho no elenco. Mas né? é que às vezes os treinadores usam isso como escudo. Né? E como bengala. Não estou conseguindo, né? Porque faltaram peças, como disse o Farid, direção foi incompetente, não conseguiu trazer jogadores qualificados e tudo mais. Mas também existe o inverso. Às vezes tem um elenco qualificado e o treinador não consegue fazer render. Às vezes tem elencos milionários na mão e não consegue fazer render. E aí entra na conta do treinador também. Então é muito cômodo daqui a pouco colocar tudo na falta de qualidade. Concordo, falta qualidade no elenco do Grêmio. Claro que falta. Mas essa falta de qualidade ainda assim colocou o Grêmio aqui. E o mérito também está no Renato, que colocou o Grêmio aqui com esse elenco que hoje todo mundo dá pau. Todo mundo dá pau, mas esse elenco chegou aqui. Esse é o ponto, esse é o ponto. O Renato faz um grande trabalho. Mas é claro. Um grande trabalho. Isso aí, na minha opinião, é indiscutível. O Grêmio corre risco de não ter a vaga direta? Já disse pra vocês. Corre seríssimo. Talvez uma pré-Libertadores. Na minha opinião, a qualidade do grupo do Grêmio, isso é uma realidade. Aquilo que você mostrou na tabela, ou o Grêmio em segundo,
Isso é fora da curva para a qualidade do time do Grêmio. Todos nós sabemos, Claro. isso não está em discussão. Mas Ribeiro tem que Agora, ser bom. nós temos que avaliar também onde este Grêmio, por méritos, se colocou e os porquês da sua queda. Perfeito. E é o Exato. que nós estamos fazendo, eu não vejo nenhum problema. Não nisso tem. aí. Eu acho que o Diogo o Rossi que Renato falou tem essa que semana entender. isso aqui, Ernest. O Grêmio criou a expectativa na sua torcida. O Grêmio criou a expectativa. Que sustente a expectativa. Sim, faz Não é parte- isso? Faz parte natural do processo. Do processo, colocou lá em cima. Bom, vaga na Libertadores. Que sustente. Isso tem a ver com o Cudê também. A expectativa criada pro torcedor gremista é porque ele levou o time pro G4, mesmo tendo dificuldades no elenco. Quando ele ganhava, quando ele estava ali disputando o título, ou quando chegou muito próximo, de repente, de disputar o título, era o mérito do Renato. Agora que perde é porque não tem volante, é porque tem data FIFA pro lado do Inter. Eu acho que sempre quando a gente pega e fala de direção, de qualidade de elenco, é claro que isso faz parte e tem que ser ressaltado e tem que ser principalmente criticado quando é um problema. Mas, cara, o Renato ele tem, por ser o técnico, a obrigação de fazer o time render, assim como o Cudê. Foi a pergunta que eu fiz para ele na própria zona mista. Vem cá, tu tem a data FIFA, concordo, tu não tinha 4 jogadores de seleção. Mas olha só, o teu time não jogou nada. O teu time não jogou nada no Bahia, na Fonte Nova. Então, tem algo errado. Ou é o teu trabalho, ou é a questão de direção que não contratou direito. Mas tu não pode esperar, Alexandre, que jogadores de seleção, como o Internacional teve 4 fora por causa de seleção, sejam substituídos por alguns cabeças de bagre. Esses caras não vão render, cara. Em qualidade eu não espero. Em qualidade eu não espero. Aí tu pode botar o Guardiola ali, que ele não vai fazer jogar. Não, eu não concordo contigo, Farid. Eu não concordo contigo. Porque eu acho que é o escudo da mediocridade tu dizer o seguinte: saiu o Valência e entrou o Luca. Tá, e daí? Mas vem cá, e o Luca, a primeira bola que tem, ele chuta lá no Barradão. Não te apega. Não foi o Pedro Henrique. Sim, Foi o Pedro Henrique. Mas não te apega. O Pedro Henrique não é mau jogador. Mas não te apega na performance. Eu tô querendo dizer o seguinte: o cara tem que fazer, mas o Luca não é a mesma qualidade do Valência, não é a mesma característica do Valência. Eu tenho que trazer. Mas é o que eu tô falando. Todos os grupos têm isso. Mas aí tu oscila, perder, ganhar, perder, ganhar. Mas vai entrar num debate que é muito cômodo para treinador. Esse mesmo Grêmio do Renato já apresentou bom futebol com outro esquema, por exemplo, com esses mesmos jogadores. Alternativo. Tem que se reinventar, Cara, e assim, é esse trabalho Sabe do qual Renato. foi o último grande jogo do Grêmio? Grande jogo. Botafogo. Não. Cruzeiro 3-0 o Grêmio. O Grêmio ganhou 3-0 do Cruzeiro. Foi 3-0. 3-0. Esse foi o último Dos grande 3 jogo volantes. do Grêmio. Foi o último grande jogo do Grêmio. Depois o Palmeiras foi sofrido, Botafogo jogou bem, mas foi sofrido, perdeu o jogo. Claro. Mas o que eu quero dizer é que assim, o trabalho do Muita Renato... sofrência. O trabalho do Renato é muito bom no Brasileirão. Ele reinventou o Grêmio várias vezes. Acho que a grande incógnita que se criou na cabeça do torcedor é porque vários dos bons resultados que aconteceram no Brasileirão, o Renato estipulou um padrão e depois ele mudou. Ele mudou, ele buscou voltar para aquilo que ele quer. E conceitualmente ele disse isso numa entrevista. A partir do momento que eu tiver o jogador de velocidade, eu vou parar de jogar com 3 zagueiros porque eu não gosto de jogar com 3 zagueiros. Só que tem momentos da vida que a gente faz coisas que a gente não gosta, mas elas funcionam. Por exemplo, Grêmio de 3 zagueiros. Funcionou nesse Campeonato Brasileiro. Contra o próprio Cruzeiro no campeonato, na Copa do Brasil, o Grêmio jogou muito bem. Contra o Atlético Paranaense fora de casa com reservas, que o time estava adaptado aos 3 zagueiros, o Grêmio jogou muito bem. Então assim, não é que só com 3 zagueiros o Grêmio joga bem. O que eu entendo é que o Renato, vários momentos dessa temporada, ele criou alternativas e quando ele encontrou as soluções, às vezes ele mesmo desmanchou as soluções. Encontrada por ele, Eu acho que ele vai jogar com 3 zagueiros, amor. Vem cá. Tu falou há pouco da questão do Renato, porque o Renato falou isso na coletiva, né? Depois do jogo. Não sei quem é que vai estar aí, quem vai ser o comandante em 2024 e tudo mais. E tu disse que para felicidade de muita gente, o Renato não fica em 2024. Ele não fica por um sentimento teu, uma informação tua, ele não quer ficar em 2024? Não quer ficar em 2024. Não quer? Não. Vou te dar uma impressão. Não quer? Isso é informação? Informação. Não quer ficar. O Renato é massacrado diariamente. Estou dando a informação, massacrado diariamente. Não, ele falou na coletiva que ele foi massacrado depois do Grenal. Na imprensa. O Renato, ele não pode. Ele vive num hotel. O Renato não tem vida em Porto Alegre. O Renato não tem vida. O Renato tem convites para treinar fora
treinar fora daqui, treinar o Rio de Janeiro, treinar o Botafogo, é isso. E o Renato tem convite para treinar fora do Brasil. Então, sabe, as coisas, o copo vai enchendo e daqui a pouco transborda. Minha interpretação, Tá transbordando. Minha interpretação. Tá transbordando. Ribeiro, me ajuda, Ribeiro. Quando o Renato vai para a coletiva, como ele foi, depois do jogo contra o Atlético, e ele fala em milagre, né? Foi a palavra que ele usou. Milagre. O Grêmio está onde está. Eu interpreto até como uma crítica à direção do Grêmio. Claro que é. Não, mas eu acho que aqui na extensão do que ele falou, ele disse assim, vocês não sabem o que nós fizemos aqui dentro. Aí quando ele usa o nós, ele está usando a direção também, que provavelmente deve ter feito alguns milagres, né, para contratar o Soares, para arrumar dinheiro, para contratar, até eu acho que não deram retorno, né, pelo custo, né, Ou até ter chegado onde chegou sem os jogadores que ele pediu. É, isso aí. Tu sabe o seguinte, ó, eu acho que o Grêmio o Renato deveria renovar, tá? Eu quero dizer que, na minha opinião, eu acho que o Grêmio tem que renovar com o Renato, porque eu não vejo no horizonte alguém melhor que ele para vir, tá? Concordo. Agora, vai ter que chegar o momento, senhor Farid, que o Grêmio tem que tirar essa bengala, Vai né? romper. Porque nos últimos anos parece que só o Renato pode estrelar o Grêmio. E o Grêmio é muito maior do que isso. Né? Então o Grêmio tem que tirar essa bengala. É isso. E partir para um novo ciclo. Lucas Dias, Internacional, o time que não faz gols. Como é que Eduardo Cudê explica isso, Lucas Dias? Pois é, viu, Gamba, porque quarta-feira a gente viu mais uma prova dessa dificuldade que o Inter vem tendo e essa falta de efetividade que o Inter vem tendo no último terço lá na frente com os seus atacantes, Luiz Adriano, até quando o Ener Valencia, ainda antes de ir para a data FIFA para a seleção equatoriana, com o Luca, que até acabou expulso, e justamente sobre essa falta de gols do Inter, o técnico Eduardo Cudê falou e deu a sua resposta quarta-feira lá em Salvador. Temos uma realidade que nos está costando muito fazer gol, sobretudo quando temos alguns desfalques, ¿no? Também. Então, é uma realidade que não podemos ocultar, ninguém pode ocultar. A realidade também é que não fizemos gol. E isso troca muito jogo, entende? Se você se põe por diante en cualquier juego empieza a dominar los tiempos, espacio y no aconteció hoy y nos está costando bastante que eso acontezca. Pero bueno, tenemos que trabajar y hacer más gol, porque es una realidad de que tenemos dificultad para hacer gol, ¿no? Lucas Colar, chegou o momento. Vamos falar de Internacional no programa para a tua felicidade. Eu percebo assim, ó. Lucas Colar, viu, Ribeiro? Hoje ele elegeu um culpado, né, pelo momento do Inter. Não é o Inter, não é o Cudê, apesar da lenha que ele desceu no Cudê aqui. Quem é? Sempre somos nós. Mas é o que o Renato sempre fez. somos É o que o Renato nós. acabou de fazer. Sempre somos nós. O e o Lucas Colar está se inspirando em Renato Portaluppi. Pau na imprensa! Senhor âncora deste programa, professor mestre Felipe Gama, que eu tive a honra de participar da minha formação como jornalista, está desvirtuando a pauta deste programa. É óbvio que o Inter tem os seus problemas, o Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. O que eu me surpreendi é que hoje eu acordei pela manhã, tomei o meu cafezão com pão da marca Spam. Porém, vi que o Inter estava rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Onde é que saiu isso? Tem que falar. Onde é que o Inter tem o pior ataque do campeonato, sempre caiu para a segunda divisão. O Cudê tem um pior aproveitamento do que o Celso Rotti. Então não vai escapar. Não tem o que fazer. É uma denúncia vai escapar. gravíssima. Não vai escapar. É sério, o Inter está rebaixado. Pau na imprensa. Em 20 de outubro. Desse programa estão discutindo o perigo de rebaixamento do Inter, Não só isso, já estão dando o Inter como rebaixado. Mas tudo bem. Mas quem tá dando? Agora é o seguinte, Dá nomes, rapaz. é óbvio que o Inter tem o pior Que ataque do acusado, Campeonato Brasileiro, só que assim, mas é um fato, senão vira um não dá pra debate mentir, de bar, Vai virar um debate de bar. A gente pega aqui o resultado, olha ali, tem o pior ataque e debate. O Inter perdeu, tá ruim, tá bom. O Inter constrói chances de gol, O Inter
Na própria partida contra o Bahia em Salvador, teve oportunidade para fazer gol. Ou eu estaria muito mais preocupado se o Inter não estivesse construído. Foi 1x0 Bahia, só pra... Então a gente debate, foi 1x0 Bahia, foi ruim o jogo e a gente Mas tu volta. deu um pau no Cudê A gente ontem volta aqui, na tipo, segunda, a cacete gente no Cudê volta na aqui, pô. segunda-feira e analisa. O Inter ganhou do Santos. Mas tu disse o isso Inter vai a ontem. Libertadores. Sim, o Cudê ele erra. Tu disse o isso Cudê, ontem. O Cudê A tua análise errou contra foi o Bahia. brilhante sobre o jogo Só que ontem. Bom, vamos falar de KTO então. Vocês apostam que o Inter vai cair para a segunda divisão? Não, absolutamente. Mas Não aposto, não acredito. E o Internacional agora, na sua sequência debate de é jogos, esse. vai conseguir a pontuação para não correr risco Então, de peraí, rebaixamento. então tá me dando argumento Minha opinião, mas é a pra minha isso. opinião. Só que tu não pode invalidar a discussão. Tu tá invalidando O Internacional o tá fato. 2 pontos no Z4, como é que tu vai invalidar a discussão? Quantos outros Vamos estão falar do 2 que eu falar de pontos no Z4? Libertadores. Tem 4 times O programa atrás do discutiu no Internacional. momento. O programa discutiu no momento. Corinthians Inter e tá Grêmio, a abaixo do diferença de Inter. um para outro é de 12 Cruzeiro- pontos. Tá, e o Cruzeiro tá atrás do Inter, o Corinthians tá atrás do Estão Inter, falando em o Santos, rebaixamento. o Vasco tá atrás do Estão falando em Todos rebaixamento. são 4 times Todos atrás do apavorados. Inter. Estão todos apavorados. Olha, a tabela É tá só aí, o ó. Inter que já Tá aqui, caiu. ó. Tá ali, ó. Vamos pra Ali, ó, segunda parte de página. baixo. Vamos Aqui, à ó, parte de aqui, ó. baixo. Não, ok, o risco de rebaixamento 32, ele existe. 30. Só que Inter isso é apavorado, falar Corinthians, sobre- Bahia, falar Cruzeiro, sobre- tá todo mundo É preocupado. falar sobre resultado. O Inter está jogando mais do que todos os times que estão abaixo dele. Ah, fez uma partida ruim em Salvador. É verdade. Performance. Eu quero Performance é discutir uma isso. coisa, a pontuação onde tá o Inter é outra. Eu quero discutir isso. Vem. Meu caro, meu filho. Não, pode vir, tranquilo. Ele tá te De amaciando forma, pra te Vem que o bomba é. de forma Forte. tranquila, eu pergunto aos colorados oficiais do programa. Tá? Não são muitos, né? Mas são os oficiais. Não, os Entendeu? oficiais são oficiais dois, são normal, dois. como sempre foi. O meu Podemos, ó, Lucas Colar, são 2, podemos ter 3 ou 4. É isso aí. Então, é Lucas e Ernst. O negócio é o seguinte. É maravilhoso. Sotaque maravilhoso. Alguém poderia me explicar, já que está falando em performance, tá? Alguém poderia me explicar, de forma pragmática, por que Eduardo Cudê tem este status tão maravilhoso, que fez até com que até o candidato da oposição quisesse assinar a renovação? Porque o Me Inter, dá- tinha, porque o Inter tinha um boa futebol pergunta. medíocre desde janeiro. Não. Sabe qual é o O torcedor percentual? estava cansado de jogar por uma bola. Paulinho, me dá o percentual de Cudê, Paulinho! Percentual de Cudê, Paulinho. Se tiver aí. 37%. No brasileiro ou total? Não, total. Vamos pegar a parte boa, que é a Libertadores. Eduardo Cudê, no Internacional, no seu retorno ao Internacional, tem 17 jogos e aproveitamento 37%. 37. Tá. Isso pegando aonde ele foi bem, né? Que foi levar o Inter para a semifinal. Que são 6 jogos de mata-mata. Não justifica toda essa paixão. É que não é Eduardo paixão. Cudê. Endeusamento. Não é paixão. Gente, nem endeusamento. Endeusamento. E assim, vamos fazer justiça. O Renato foi campeão gaúcho, tá? Parou na semifinal da Copa do Brasil, que é a competição que o Grêmio disputou, entendeu? E tá no G4. Toma pau, Renato, quando o Grêmio perde, aí a gente critica as suas escolhas. Aí o Eduardo Cudê, que tem, incluído a Libertadores, hein? 37% de aproveitamento. Os caras querem renovar o contrato às décadas. E a BH vamos renovar o contrato. Eu vou confiar na análise do Mas o Ribeiro que é Neto. isso, meu Deus do céu? Ribeiro Neto, eu confio. Eu lhe escuto na Rádio Bandeirantes. O senhor comenta jogos do Internacional, certo? O senhor comenta jogos. O senhor já Não, ele comentou. não comenta, ele dá show. Ele dá espetáculo Isso, comentando jogos. diferente. Então, o senhor esteve no Beira-Rio em vários jogos e comentou os jogos fora de casa. Quantos jogos desses 37 o Inter jogou com o time reserva? 37%. 37% de aproveitamento. Tem um em casa com titulares que o Inter jogou tri bem, 45 minutos, perdeu pro Cuiabá. É que ninguém me responde, tá vendo? Ninguém me responde. Não, e Esses 37%, Defenda a Eduardo maioria... Cudê. Defenda Eduardo Cudê, Alexandre Hermes. Não, é que esses 37%, a maioria é com time reserva mesmo. Como tu falasse, os 37%, que é pequeno, se torna grande com os titulares, porque ele ganha com os titulares. Ele perde mesmo com os reservas, ele empata com os reservas. Simplesmente fazer um recorte do Campeonato Brasileiro. Não, tá perfeito. Paulinho, qual é o aproveitamento do Cudê no Campeonato Só no Brasileiro, Brasileirão. Paulinho? Cudê tem aproveitamento de 27%, Mano Menezes 48%. Dois jogos com titulares. Mas aí, para só um pouquinho. Se nós vamos endeusar o futebol do Mano Menezes, eu vou largar. Aí eu vou largar. Tá Não, indo não, não. embora. Pelo amor de Deus. Deu Tá indo? piti. Não, porque aí- Como é que pode Não. Daí eu vou fazer que nem o Renato, ó. Vou fazer aqui, ó.
Não, falar em favor. Mano Menezes. Eles têm um ódio. Eles odeiam mais o Mano Menezes que o Renato. Os dois. Eles odeiam mais o Mano Menezes que o Renato. Aqui, ó, vou te explicar, ô Ribeiro, Mano por que Menezes a amarrou o torcida Diniz, gosta. Eles odeiam, eles colocam o Renato para treinar o Inter e não colocam o Mano Menezes de novo. Não te apega no nome do Cudê, mas te apega no futebol. Desde 2020, quando o Cudê saiu, teve uma série de erros de uma direção que entrou prometendo uma ruptura. Miguel Ángel Ramírez, o Medina, o Diego Aguirre, e nenhum deles fez o Internacional jogar o futebol que joga hoje. Mas não tem vitória. Cuidado. Esse recorte que tu tá pegando tem o Inter 2 vezes vice-campeão brasileiro. Então nós vamos chegar na conclusão, Cuidado, esse programa chegou na conclusão que o problema do Inter é Eduardo Cudê, ele tem que ser demitido depois do jogo contra o Santos. Tem que ter o pior ataque do campeonato. O Farid fazendo escola. O Farid está fazendo escola. Só um pouquinho, deixa eu terminar, deixa eu completar, eu estou falando do Inter. Do Grêmio você já falaram. Exatamente, eu estou tentando falar. Mas tu te meteu no do Grêmio também, rapaz. Tu te meteu. Então o problema do Inter é o Eduardo Cudê, com seu aproveitamento de 27% no Campeonato Brasileiro, 37% ao total. Trabalho horroroso, né? E aí a gente vai resolver as coisas dessa forma. Então tem que tirar. Eu vou fazer uma ponderação. Desculpa, Farid, fica à vontade. Por favor. É que eu quero me despir do meu clubismo. Olha isso aqui. Eu quero me despir do meu clubismo. Ele falou que não dá, né? Ele falou isso que não consegue, né? Eu vou fazer uma pergunta honesta. Por favor. É honesta, tá? Vocês honestamente conseguem desvencilhar o desempenho do resultado? Pergunta sincera. Por quê? Por que eu quero chegar nesse... No momento que é feita a análise, Isso, vocês conseguem por quê? separar uma coisa da outra. Porque assim, ó, eu bati nessa tecla em um momento e eu fui muito criticado, e é normal quando o cara assume o clube é criticado porque acha que o cara é clubista. O Inter, pra mim, da Libertadores da América, ele tem bom desempenho, é verdade. Muito bom desempenho. Tem 45 minutos. Exatamente. Essa que é a verdade. Mas e aí tu pega... É o River Plate em casa. É o Eu falei que segundo, difícil, é o primeiro tempo do Fluminense lá. É o Bolívar aqui. Bolívar não existe. E vou dizer mais, o Inter perdeu aqui também. Foram os 4 bons momentos. É só porque no Campeonato Brasileiro, o Paulinho pode ajudar também, tá? Mas é que eu tenho... Não, é que eu tenho análise aqui também, antes do Grenal eu já tinha feito isso. Não, é ajuda dos universitários. É minha anotação mesmo, É que aqui, ó, com os titulares no Campeonato Brasileiro, o Inter só tem 2 derrotas. Com os titulares. O Inter perde pro Cuiabá, com o Cudê, claro. O Inter perde pro Cuiabá em casa, naquele jogo horroroso, né? E depois ele perde também para o Botafogo com o time titular. Lá. Com o time titular. Depois, e aí tem o Grenal agora e o Bahia, né? Tem que botar depois aqui ainda, que aí são os times titular, ou seja, ele tem 3 vitórias com o time titular. Ele tem uma vitória com o São Paulo, contra o São Paulo, e a vitória do Grenal, são 2. Não, tá bom, o Cudê não tem responsabilidade nenhuma no Campeonato Brasileiro. Não é uma questão de responsabilidade. Reserva, o Cudê não erra. Não é uma questão de responsabilidade, só um pouquinho, mas só um pouquinho. Mas é que se o Renato pode pegar e chegar numa coletiva... Renato Desnato, Vitonato, evocado ao debate. O sonho do Internacional é um dia ter Renato como técnico. Jamais vão ter. Jamais. Vão morrer e não vão ter Renato como técnico. Eu só quero dizer o seguinte. Pergunta, Diogo fez uma, eu quero fazer outra. Sem Valência, sem Rocher, sem Arangues, o Mano Menezes tem mais e melhor aproveitamento que o Cudê. O que o Mano fez de tão mal que machuca tantos colorados? O que o Mano Menezes fez tão mal que dói tanto em vocês? Me expliquem, por favor. Eu achei que os comentaristas da bola, para vir na televisão, eles tinham que assistir aos jogos. Não é necessário. Não é necessário. Não precisa assistir. Não precisa. Só um pouquinho. Explica. Não precisa. Explica. Nós vamos por que pegar a raiva com o Mano? Pega o aplicativo da Flash Score. Explica. Olha o resultado e vem comentar. É o que basta. Não precisa assistir jogo. Não precisa. Ele não tinha Rocher, ele não tinha Arangues, ele não tinha o Valência. O Medina não tinha Wanderson, não tinha Vitão, não tinha Pedro Henrique, não tinha Alan Patrick, não tinha um monte de jogador. Esses 3 jogadores levaram o Inter até o seu limite, que foi a semifinal de Libertadores. É que o Mano Menezes nasceu no Rio Grande do Sul. O Mano Menezes nasceu no Rio Grande do Sul. O seu limite. Ele tem carta branca. Seu Colar, o limite foi esse.
falar, fala então. E acabou. Fala. Acabou. Fala mais. O senhor acha que o senhor grita sozinho aqui? Não grita. Fala mais. Vamos botar ordem. O Mano Menezes, tá? Mano Menezes, treinador que passou pelo Internacional, trabalhou no Grêmio também. Ele é perdoado pela imprensa. A imprensa é mais leve nas críticas com o Mano Menezes pelo fato dele ser gaúcho, Lucas Colar. Chegamos na conclusão que o trabalho do Mano foi bom e do Cudê foi ruim. Foi o que foi dito aqui nesse programa. Mas os números É que assim, mostram os números, números. Não precisa assistir os o jogos. O Ribeiro fala, né, que nesse período são 2 vice-campeonatos, né? Bom, um vice-campeonato do qual o Cudê faz parte, né, 2020. Ele vai embora para o Celta e aí depois vem o Abel. E o outro vice-campeonato é agora do Palmeiras, em que na verdade o Internacional nunca buscou o título, né? Começa por aí. A gente que era torcedor, que obviamente ficava empolgado e ficava fazendo conta, eu no meu maior polianismo. Tá? Agora, o que eu acho que a gente tem que pontuar é não só o resultado, não só o aproveitamento. Cara, aproveitamento, se é o caso, o Diego Aguirre também tinha, o Medina tinha... Cuidado o Medina com tinha isso. o Medina tinha mais aproveitamento que o desempenho, se não Mano tem Menezes. resultado, reflete na tabela que estava aqui há pouco. Perfeito. 2 pontinhos da zona do uma rebaixamento. coisa- Tem que ter uma coisa- cuidado. perfeito. Uma coisa é um Tem que ter fato. cuidado. Quando Aqui, tu desempenha tem que bem, ter cuidado com isso matemática, aqui, ó. mas é que assim, claro Com que isso aqui, performance, Não, mas tá? é que tá. Mérito da Não. Libertadores, Não, todo é mundo que tá. reconhece Gente, isso. Tem uma coisa, gente, quando tu perfeito. desempenha- Mas é que vocês não deixam eu concluir. Por que, Debate. que o Cudê gosta? Por que a torcida, ou parte da torcida, gosta do Cudê? Porque o Inter voltou a jogar futebol. Um futebol propositivo, um futebol de ataque, um futebol de toque de bola, um futebol que valoriza a posse de bola no meio campo. E não aquele futebol. Tá Que claro eu não isso. vou usar o termo de novo, Tá claro mas já isso. usei. Tá claro medroso. isso, tá Um futebol claro. que jogava por uma bola. Um futebol que, quando faz um gol, recua as linhas. Um futebol que tu não sabe para onde tu vai. Um futebol ridículo, um futebol medíocre. A questão é, propondo ou não, recuando linhas ou não, o Inter segue sem títulos. Há muito tempo. Mas aí Mas muito aí tempo. é o debate Não é, Lucas. Aí é que ganhou é aí, bom, perdeu é ruim. por isso que o torcedor, ele se divide entre modelos. Se ele quer o Cudê, se ele quer Abel, se ele quer o estilo do Mano Menezes, porque no final das contas o Inter ainda não conseguiu superar essa etapa. Por isso que a torcida se divide. Qual foi o último título Por do isso que a Inter? torcida se Qual foi o divide. último título do Internacional? Campeão Argel gaúcho Fux. com o Argel. Argel Fux. Foi um bom trabalho? Argel Fux. Foi um bom trabalho? Se a gente for analisar o que ele deixou, nada. O Internacional foi Não, rebaixado. foi campeão. Foi rebaixado, foi péssimo. Deixou taça? Foi péssimo. Uma coisa importante que a Argel gente chegou a diga... ser líder do brasileiro. Péssimo. mas era ilusório, né? Uma coisa importante que se diga, tá? Quando tu desempenha bem, a tendência é que os resultados apareçam ali na frente. Isso é um fato. Claro. Né? Tu desempenhar mal... Tem que ter tempo. tu desempenhar mal te dá tendência de ali na frente não conseguir os resultados com maior frequência. O grande problema, e aí né, é um problema apesar do curto espaço de tempo que o Cudê está no Inter, é que ele desempenhou bem em alguns momentos, que eu não considero como o Colar e o Ernest grandes momentos né, de desempenho. Eu estou com o Ribeiro, são pontuais né, os momentos de bom desempenho do Inter. E aí se somou a isso o fato de que ele não conseguiu vencer. Sim. Resultado, de fato, é isso. ele classifica contra o River Plate, muito bom. Aqui no Beira-Rio o Inter jogou bem, 40, 60, 45, 60 minutos. Lá o Inter jogou mais ou menos, e no segundo tempo era para ter tomado uma goleada talvez histórica, que o Rocher jogou muito bem, e ele foi contratado para isso, então é mérito dele. Contra o Bolívar ele faz uma baita estratégia lá, e contra o Fluminense, por mais que tenha havido desempenho nos dois jogos, ele não ganhou nenhum dos dois. Ele empatou lá com um a mais e perdeu aqui. De virada. Pois é, então assim, é só isso que eu tô pontuando. Eu acho que o desempenho bom, ele vai te levar a bons resultados. Sem dúvida. Só que hoje, o que a gente vê é que o Inter desempenha bem e não ganha. Muito bem, vamos lá para a nossa central. Lucas Dias vai falar sobre Grêmio, porque Natan está fora de ação, o que pode ser considerado por muitos torcedores do Grêmio uma grande notícia. E o Iturbe também, ou seria Iturbe? Pois é, os dois jogadores saíram ao longo da partida contra o Atlético Paranaense na derrota por 2-1 na última quarta-feira na Arena. E ontem, um boletim médico que foi informado pelo Grêmio e tem uma preocupação em relação a esses dois jogadores que foram titulares por uma opção do técnico Renato Portaluppi na última partida. O Iturbe, de fato, era um jogador que vinha aparecendo no banco, o Natan não, já vinha sendo titular há um tempo com o Renato. O Grêmio informou, tá,
que o Iturbe foi submetido a um exame de imagem depois do jogo contra o Furacão, depois de apresentar um desconforto muscular e teve uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Já o Natan teve uma lesão grau 1 no músculo adutor da coxa esquerda. Os dois já iniciaram tratamento com a fisioterapia lá no CT Presidente Luiz Carvalho e vão seguir sendo reavaliados diariamente, mas não devem viajar com a delegação que vai a São Paulo hoje. Aqui, ó. Coraçãozinho. Todos. Lucas Colar, Luquita tá bravo comigo. Eu vou tentar me reconciliar com ele até o final do programa pra gente ter um final de semana de alegria. Não vai cair. O Lucas O maior treinador de todos os tempos, Tchatcho Kudê. Lucas Colar, vamos lá, vamos debater um pouquinho a enquete aqui. Não, o maior de todos os tempos do Inter é Rubens Minelli. Não, o Kudê para mim é o maior de todos os tempos da história. Uma ironia fina, não cai nesse Enquete Poker. O que é mais fácil de acontecer nesta rodada do Brasileirão? Ué? Vem comigo, Lucas. O Inter não entrou no Z4 Inter ainda? entrou. O Inter tá fora do Z4? Inter entrar no Z4. Grêmio tomou, cara. O teu café com a marca Spam foi com uma Inter não tá no Z, rapaz. Meu Deus. Ele, Lucas Colar, foi formado pelo melhor. Felipe Gamba. Os professores da PUC, né? Tá? Não Jornalisticamente, tu sabe que o fato é notícia. Certo. Não é um fato que todos os times que tiveram o pior ataque no Brasileirão caíram. É um fato. Isso é notícia. Tu tá querendo fugir da notícia. Já terminou o campeonato? Porque, não, por hora o Inter é o pior, não é? Por hora, sim. Então, mas essa é a notícia. Então, se o Eu Inter sei fizer que ela 3 machuca. gols, E ia me aí machucar se fosse o Grêmio. Se o Inter deixar de ter o pior ataque, vai sair matéria sobre isso? Não, porque daí não é notícia, Pois Colar. então, tu né? sabe o que é notícia. Mas tudo bem. Tá te doendo, Quando eu o pior sei. ataque caiu, sim. Se o Inter for rebaixado e tiver o pior ataque, Sim, mas é uma notícia tu não legal. entende que é um... Vou até cruzar minha perninha. Tu não entende que hoje o fato é o Inter é o pior ataque do Brasileirão? Não, perfeito, mas é que eu acho que tem Então é um adendo notícia. ao fato. Eu acho que tem um adendo ao Não, fato. não tem, não Tem tem um adendo. Tu Tem quer um tirar o adendo. adendo pra te Não. favorecer. Tem um adendo ao fato, sabe por quê? Porque, por exemplo, o adendo ao fato é... Performance. Kudê. Tu quer com essa ironia? Não, eu sei que tu quer o essa problema ironia. dentro não existe. Os caras trouxeram uma estatística. Perfeito. Todos os clubes não significa que vai tiveram... acontecer, mas está colocada. Tudo bem, mas mesmo com o pior ataque, o Inter não está no Z4. Ou seja, todos os clubes que tiveram o pior ataque do Campeonato Brasileiro estavam no Z4, caíram. Tá, mas o Ernest, tu não acredita que o pior ataque do campeonato, se continuar com essa Claro ideia de que- pior ataque, claro a tendência é que que vá pro acredito. rebaixamento? Claro que acredito, É um fato, mas o adendo... Claro, mas quase óbvio. Vou te dar uma É tão palavra- claro que é quase uma óbvio. palavra de Quase óbvio. uma palavra de carinho pro Colar. Não precisa. Colar, divide Calar aqui não. entre Colar, entre Falar sempre, calar não. Colar. Vamos dividir aqui eu e o Colar. Colar. Nosso diretor de base. Obrigado. Pega diretor. essa, Chiclete. Obrigado, diretor. Valeu, Chiclete, gênio. é. Olha aqui, ó, Colar, olha aqui, ó. Diga. Olha pro Farido. Tô olhando. Rafael. Primeiro aqui, um coraçãozinho pra ti. Segundo, não se briga nunca com a notícia. Não, eu só acho engraçado uma coisa. notícia, Rapidinho. cara. É notícia. Mas se eu resgatar 2021, teve um time que passou 37 rodadas dentro do rebaixamento. 37. E a imprensa E o dizendo que não ia discurso cair. E a vai imprensa escapar. dizendo que não ia Não, cair. vai escapar. Isso. A imprensa O dizendo time que os tem programas não vai Jeromel, cair. Esse time não vai cair. Douglas Costa, Diego É Souza isso aí. não vai cair. Mas vem cá, tia, não a vai página cair. virada não volta, o leite Não, saiu é só fato, é só o leite fato. derramou da leiteira e não Consome quem volta, quer, rapaz. consome o terrorismo do microfone quem quer. E não só isso, digo mais. Eu gostei do Terrorismo terrorismo do microfone. Não vamos fazer comparações então com o co-irmão. Vamos fazer comparações com o Boca Juniors, que está numa final de Libertadores sem ganhar um jogo. Como é que tu explica isso? Ah, porque é mata-mata. Aí o Boca ganha a Libertadores e a torcida. Não vamos celebrar a sétima Libertadores. Não ganhamos nenhum jogo no na mata-mata. 12ª Não vamos final. celebrar. Não merecemos celebrar essa Libertadores. Eu não entendi. Sobre a enquete, então, deixa eu votar Vamos na lá. enquete. Pô, Pra vai mim, votar? o mais fácil. Eu posso votar? Por favor, eu pedi votar. isso pra ele. Eu posso votar na enquete. Pra mim, o mais fácil é o Grêmio deixar o G6, porque pra mim o Inter ganha no Brasileirão, ganha do Santos no Beira-Rio e o Grêmio perde fora de casa. Ribeiro, quem é que corre mais risco na rodada, Ribeirinho? Até pelo nível de dificuldade é mais fácil o Grêmio sair do G6. Perfeito. Alexandre Ernest, O Grêmio sair do G6. Farido, São dois. Diogão. Grêmio sair do G6. Pra mim também. Grêmio sair do G6 é o maior risco, né? Nessa rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Bora lá, rapaziada. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola. No YouTube, vocês ficam com ele, Lucas Dias. Perguntem pra ele como é que foi a noite em Salvador, tá? Perguntem pra ele sobre isso. Já voltamos.
Me despindo de todo o meu clubismo. Estamos no ar com o intervalo aqui nos Donos da Bola. O pessoal tá chegando, o pessoal tá arrastando. Felipe Gamba já pediu pro pessoal arrastar mais um pouquinho. Ó, mandou aqui, ó. Pô, quando o pessoal mete o vampiro doidão pro Jefferson, me pega um pouco, tá? Me pega um pouco. Quem é que mandou aqui, ó? Salete Chaves Souza, sobre o debate que hoje foi quente, inclusive o debate hoje no nosso Donos da Bola. Grêmio viveu na zona todo o campeonato. Tem que cuidar, viu? Viver na zona... Tem que cuidar. Recomendo cuidar. Vamos lá, quem mandou aqui? Ademir Neisinger. O Boca vai ganhar a Liberta e nos pênaltis ainda. Aí a turma da aldeia vai ficar felizona com o antijogo. É verdade. Oi, o Ademir ainda complementa, tá? Eu conheço um chat que é sem vergonha. Agora esse aqui... Pô, esse aqui é pornográfico. Os caras vêm, canam tese, reclamam e nada de like. É verdade. Deixa o like aí. Quem é que chamou lá? Eu. Oi. A pergunta é qual é o almoço hoje, Lucas Dias? O que tem hoje? Alguém foi? Carne de panela. Carne de panela. Opa! Novinha. Arroz novinho. Peraí, é carne de panela mesmo? Com arroz novinho. Olha a carne. Hoje é dia 20 de outubro. Recomendo geral tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Carne de panela? Porra, arroz novinho, feijão novinho. Pô, se tiver alface lavadinha hoje, eu fico maluco. Alface de hoje, aqui ó, lavadinha, bonitinha, eu fico maluco. Né? Aí eu fico maluco. Vamos lá. Anderson Bukowski. Noiva do Mar é Grêmio. Dali Cruz Alta, Christian Sterkelin. Rodrigo Rodrigues, vamos Inter. Gabriel Oliveira, Lucas, manda um abraço pra galera de Sorocaba, São Paulo, que acompanha vocês todos os dias. Gamba é fera. Um abraço, um beijo, Gabriel Oliveira, o pessoal de Sorocaba na audiência. Intercrônicas, Lucas Deis Fenômeno. Um beijo na boca, Intercrônicas. Tu é gênio. Intercrônicas é gênio. Central, Lucas Dias, de volta, mais calmo, sereno, se readaptando a Porto Alegre. Lucas, tem proposta por jogador do Internacional. Que jogador é esse? Proposta por Rômulo, viu, Gamba? Informação que a gente trouxe hoje, 94,9 FM, na Rádio Bandeirantes, que o Inter teve uma proposta de 2,5 milhões de euros pelo volante de 23 anos, Rômulo, mas ele não deve deixar o Internacional, apesar do interesse do futebol italiano e da Major League Soccer. Rômulo deve ficar no Inter, ele está emprestado pelo Atlético de Minas Gerais com um passe fixado de 3,5 milhões de reais por 70% do volante de 23 anos. O Inter tem preferência da compra e deve adquirir o Rômulo em definitivo até o final dessa temporada, mas recebeu uma proposta de 2,5 milhões de euros. É um jogador que está valorizado no mercado. Valeu, Lucas Dias. Juízo no final de semana, a gente precisa de ti nas escalas do final de semana e na segunda-feira aqui nos Donos da Bola, por favor. O programa vai ficando por aqui, mas antes a gente vai revelar o resultado da enquete. Eu tenho palpite, viu, nessa enquete de pôquer que a gente vai colocar no ar agora para vocês. Para mim, deu Grêmio, quem corre mais risco. Vamos lá. Inter entrar no Z4, 45%, Grêmio, 55%, ou seja, a maioria acha que o risco maior é do Grêmio sair do G6 e não do Internacional entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela participação de todos. Na Rádio Bandeirantes vem aí o apito final com o comando do Daniel Oliveira. Aqui na Band, ele já está entre nós, Alexandre Mota, que ontem ficou irritado, né? Recebi informações que em casa, segundo tempo do jogo do Corinthians com o Fluminense, coisa não foi boa, tava brabo, Mota ali com aquele desempenho. Pessoal que defende, eu não sei como é que alguém ainda defende o trabalho do Mano Menezes, viu, Alexandre Mota, mas o que foi o segundo tempo olha aqui. Mas o pessoal já começou já falar do Mano Menezes, ele sai do programa, Mota. Falou do Mano, Eles o quem será o próximo agora? Você sabe que quando terminou o primeiro tempo eu não estava acreditando, né, no resultado. Eu falei, não é possível. Eu falei, tem alguma coisa aí. Quando eu olhei, eu falei, não, mas o Fluminense está com um time titular, ou quase todo titular. Depois o Arias entrou e aí acabou o negócio, né? Agora, segundo tempo, eu lembrei daquela partida entre Estudiantes de La Plata e Corinthians, quando o Corinthians chutou uma vez ao gol dos argentinos e o time da casa chutou acho que 40, 50, 60 vezes, mas infelizmente ontem, né, tava 3-1 primeiro tempo e aí depois 3-3, fora o pênalti que foi
né? Pênalti em favor do tricolor carioca, pênalti que foi claro, mas o árbitro fingiu que não viu, porque ele estava próximo também. Tá cheio de viúva do Mano Menezes por aqui, viu, Mota? Tá cheio de viúva do Mano Menezes. Ele tava 3-1, era continuar mantendo o ritmo para o segundo tempo. Eu vejo uma atitude um pouco covarde do técnico. Ele já tinha feito isso. Mais um. Isso, mais um. Você vê que a minha audiência aqui nos Donos da Bola tá sensacional. Vou falando, o pessoal vai indo embora. Vão vazando. Deixa eu contar, tem mais 4 aí, então deixa eu continuar um pouco. Mas o Mano, ele tem essa característica, né, Gambá? Então, eu estava te ouvindo aqui, né, usando a expressão covarde. Quantas vezes o Mano foi, né, chamado de covarde treinando o Internacional, né? Atitude covarde. Atitude, ele não é covarde. Não ele, mas a atitude dele na hora do jogo lá, ninguém tá aqui para julgar de 3-1, né? O Mano Menezes como pessoa, mas é aquela coisa, o Mano Menezes tem uma postura no campo que faz com que o time acabe recuando, abdica de atacar, e o resultado qual é? Aquilo que aconteceu ontem no jogo contra o Fluminense, um baita primeiro tempo e um segundo tempo desastroso. Agora, o Cano, ele falou uma besteira ontem, desmerecendo a história desse que é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, bicampeão mundial, queira ou não queira, né, pela FIFA, bicampeão mundial. O Cano, ele, se eu não estiver enganado, né, falou que o Corinthians não existe, que alguma coisa... Foi isso, né? Foi isso. Poxa, Cano, eu sei que o Corinthians te fez uma proposta, aí parece que você pediu um valor a mais, depois os diretores, os dirigentes... Mais um. Você vê que, calma que vai chegar. Somos 3 guerreiros já, hein? Vai chegar. Mas assim, o Corinthians poderia ter contratado o Herman Cano e não contratou. Ele decidiu por Júnior Moraes. É uma decisão extremamente sábia, né? Mas o Cano ontem deu uma bola fora. Não se precisa, faz isso. Né? Tem que respeitar a história, primeiro de todos os clubes. Ainda mais a do Corinthians, né? Ainda mais o time de segunda maior torcida desse país. Então, pisa na bola. Dentro de campo, gênio. Vai ser eleito o rei da América. Sim, Herman Cano, pela Libertadores que está fazendo. Ganhando ou não o Fluminense, a Libertadores vai ser eleito. Mas pisou na bola. E quando pisa, a gente está aqui para falar também, viu? Não é só elogio. Pisou na bola, tem que fazer o alerta. E tenho certeza que já está arrependido hoje. E olha, pela entrevista do Renato Augusto ontem, acho que não fica no timão, não. Eu acho que ele ainda vai passar aqui a semana farroupilha, tomando um belo e bom chimarrão, pilchado, né? Investindo no gramado lá na Arena, camisa do Grêmio. Eu acredito nisso. Vai nos visitar na casa da Band, no Parque da Harmonia. Exatamente. Vai comer um churrasco assado por Farid Germano Filho, que não sabe fazer um ovo. Aí é bom, hein? Inclusive, Faridão, Farid, me convida aí que eu vou, tá? Nós estamos aqui te prestigiando porque tu é reverência, Mota. Reverência. Sempre, Mota. Reverência. Meu irmão Farid Germano Filho. Mais alguém pra sair aí? Não faltaram? Não, estão firmes aqui, ó. Né? Firmes. O Gamba, o Farid e o meu xará, o alemão. Agora, bom, vamos parar por aqui, né? Porque daqui a pouco começam a gritar aqui no meu ouvido. Daqui a pouco já vem. Primeiro já vem, alerta. né? Vamos lá, então tá. Mota, vamos lá. Pessoal, sextou, né? Bom final de semana pra vocês, Juízo, tá? Rapaziada. Tá, coraçãozinho pra vocês também. Obrigado, tá? Tamo junto. Segunda-feira tem mais Donos da Bola, meio-dia em ponto. Tá? E final de semana toda a cobertura na Rádio Bandeirantes.